Bem-vindos a mais um episódio do Café com Bis. Hoje, com uma convidada super especial, que eu sou apaixonada há anos já, Carol Livoles. Muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada por ter topado. Fiquei muito feliz com esse elogio. Também sou sua fã há muitos anos, gosto muito de acompanhar seu trabalho e estou muito feliz de estar aqui. Para todo mundo entender aí o quão potente você é, você poderia contar um pouquinho da sua história? Já sabe que eu tenho um problema com isso, né? Toda vez que eu preciso falar de mim, eu dou uma travada, mas agora estou me habituando um pouco mais, viu? Mas resumidamente aqui contando, eu fui executiva por muitos anos, trabalhei numa grande empresa, que foi a Localweb. Lá foi onde eu fiz toda a minha carreira. Então aprendi sobre growth, passei por várias áreas e tive uma oportunidade muito grande de gerenciar grandes times e movimentos muito grandes também. Então, acho que ali eu aprendi demais. Só que eu nunca fiquei só ali. Então, eu tinha meu trabalho de executiva, trabalhava ali em média 10 horas por dia na local web, e ainda à noite eu dava consultorias, dava aula em pós-graduação e fazia outras coisas. Então, eu sempre acreditei muito no movimento. Então, esse movimento todo me levou até os Estados Unidos, em que eu fui dar uma consultoria, né, em empresas americana também. Tive todo o movimento por lá, comecei a aprender sobre esse mercado internacional, comecei a criar oportunidades e grandes movimentos. E recentemente, né, há 6 meses, eu basicamente fiz uma mudança muito grande na minha vida. Eu brinco que eu dei um cavalo de pau. Então eu saí, claro que existe uma longa história aí por trás, mas eu saí de executiva para empresária global. Então hoje eu tenho uma empresa, né? Eu sou sócio de uma empresa de imersões internacionais que já faz isso há mais de 10 anos, levando profissionais e empresários para vários lugares do mundo, né? Como Vale do Silício, né? Famoso Vale do Silício, também o Panamá, Orlando, e outros lugares como China, Coreia do Sul, Singapura. Então eu estou nesse movimento global aí há um tempinho. Dito isso, com a consultoria de antes, então as coisas vão sendo amarradas na vida, né? Além disso, dessa empresa, eu também criei, né, fundei o Impacto na Prática para profissionais. Eu fui trabalhar muito com os empresários e eu sempre desenvolvi profissionais. Então, eu criei recentemente esse movimento para fazer com que os profissionais sejam cada vez mais de impacto, tenham protagonismo nas suas carreiras, que eles consigam realmente aí fazer a diferença e, obviamente, consigam decidir o que eles querem, para onde eles vão, o que eles vão fazer, qual o resultado que eles vão dar. E eles mesmos terem esse protagonismo e conseguirem colocar isso em prática. Então, o projeto ele é para isso, né? E acredito muito nesse movimento também. Além disso, também faço parte do board de uma empresa americana, que era a empresa que eu dava consultoria também, né? E tem outros movimentos aí, dou aula, enfim, dou consultoria também em growth, então meu foco é growth para a gestão empresarial. Então, esses são os movimentos que eu tenho. E fora essa questão profissional, curiosidade sobre mim, eu adoro cantar, inclusive meu primeiro emprego foi cantando, ninguém quase sabe disso. Outras curiosidades como dancei hip hop, gente, sim, então essa pessoa que é essa executiva, essa profissional tem uma história, né? Amo muito cozinhar, amo tomar meu vinho, amo ficar com minha família, amo viajar, viver experiências. Então, resumidamente, essa sou eu. Você sabia que você foi a primeira pessoa que eu pergunto assim um pouco da história e que traz elementos da vida pessoal para o discurso? Olha, Isso é bem e sabe novo que é uma aqui. coisa. Olha, fiquei feliz com isso. Já comecei inaugurando bem, então. Porque, assim, né, Jéssica, é uma coisa que é a gente não consegue separar o profissional do pessoal. E Aham. para mim isso tá tudo muito junto. E minha prioridade é minha família, minha saúde, né, viver boas experiências. Porque tudo isso acontece porque eu tô bem com essas outras coisas, né? Se isso não estiver bem, não adianta, não tem Carol, né? Eu falo que não dá para causar impacto, não dá para fazer diferença se você não é completo. Então, acho que tem essa questão que para mim é muito importante. Então, qualquer outra peteca pode cair, menos essa questão da peteca pessoal. Perfeito. Por que você acha que você tem essa necessidade de mudança o tempo inteiro? Assim? De onde você acha que veio isso? Olha, eu fico pensando se eu sou maluca ou se eu sou visionária, de alguma forma, porque eu falo, gente, não é possível. Eu nunca gostei nada de conforto, a minha trajetória toda é marcada sempre por bolsa em escola, né? Eu era de escola pública, vim de uma família humilde, e eu fui trilhando muito meu caminho. Então, desde criança, eu sempre soube que eu queria ser grande. Só que eu nunca metrifiquei o que era ser grande, sabe? Então eu não Uhum. tinha ali isso é ser grande, isso é fazer sucesso, isso é. Não tinha isso muito claro. Mas eu sabia que eu queria impactar, que eu queria trazer pessoas, que eu queria fazer grandes movimentos, eu queria participar disso e construir isso. Então isso sempre foi uma coisa minha. Eu acho que virou um hábito.
Então, como eu tinha que, na escola, ser boa em todas as matérias, porque eu era bolsista 100%, eu tinha que me esforçar muito. Então, minha vida sempre foi marcada com muito esforço. Não tem tempo ruim para mim, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que correr atrás, eu sei onde eu quero chegar, então eu corro mesmo para fazer isso dar certo, sabe? Então, acho que isso acabou virando um hábito e um vício. Eu brinco que eu corro atrás do movimento, né? Se ele não acontece, eu vou gerar ele. Então, é muito meu. E, geralmente, eu tenho uns marcos na minha vida que é muito voltado para quando tudo parece que eu já cheguei aonde as pessoas olham e falam assim, caramba, ela chegou lá, ela tá bem. É aí que eu mudo tudo. Exemplo disso é a minha carreira, que eu comentei aqui com você. Então, eu tenho esse vício de mudar, de fazer diferente, né? Então, acho que essa é uma questão que eu não sei te dizer, mas está muito ligada à coragem. Quando eu vejo, eu já fiz. Sabe, quando eu vejo, já tô lá. Quando eu vejo, eu tô causando movimentos, eu tô encorajando pessoas, eu tô trazendo pessoas para perto. Então, acho que tá no meu DNA mesmo. Perfeito. E justamente por isso que eu te trouxe aqui hoje, pra gente falar sobre pipeline de liderança, porque na verdade você já zerou ele, né? Então já tá no nível de fundador e tal. E aí, a gente tem como audiência aqui líderes em vários estágios. Nossa audiência, inclusive, primeira vez que eu falo isso aqui no podcast, a nossa audiência está muito distribuída entre 25 a 35 anos. Então, é uma galera que está super ali virando sênior, ou virando líder, ou tendo liderança por um tempo. E tá todo mundo tentando descobrir ali como ficar cada vez melhor, como destravar as etapas. E aí o exercício desse episódio é justamente ir com você de etapa a etapa para entender as habilidades que a pessoa precisa ter para ser bem naquela etapa e o que ela precisa dominar para ir para a próxima. Tipo, qual é o desafio ali de desbloqueio de uma etapa para outra. E aí a gente vai seguir muito a trilha do Pipeline de Liderança, que é um livro maravilhoso, recomendo. Quem ainda não leu, ajuda muito a gente se localizar em que momento a gente está na carreira. E aí, vamos começar pelo nível 1, que é quais os atributos de hard e soft skills indispensáveis e como desenvolvê-los para quem está na primeira etapa. A primeira Perfeito. etapa é o líder de si mesmo. Isso. Jess, eu gosto de dizer, antes da gente entrar nas etapas, eu gosto de dizer muito que liderança é um trabalho muito complexo. Porque o líder ele tem a função, né, o dever de crescimento de alguma coisa que ele se propôs a fazer naquela área, então ele assume, geralmente porque ele tem um papel naquela área para conseguir levar para um resultado, e eu sempre vou atribuir ao crescimento, porque é uma coisa que eu sempre trabalhei muito na minha vida. Então ele tem essa função, mas ele tem a função de crescer as pessoas, de fazer com que as pessoas tenham oportunidades. Então, a liderança é uma posição muito cuidadosa, em que você realmente precisa olhar para todos esses pontos e não olhar apenas para um número ou olhar apenas para uma questão específica, e sim para o todo. E o líder, ele necessita ter uma visão sistêmica. E aí, agora, entrando nas etapas, né, você falou da liderança de si mesmo. Todo mundo é líder de si. Então, quando a gente fala de liderança de si mesmo, o que é uma liderança de si mesmo? Eu preciso fazer uma gestão do tempo, eu preciso saber organizar prioridades, né? Então, eu preciso saber priorizar as coisas, eu preciso fazer entregas, eu preciso... Então, assim, tem várias coisas no meu dia a dia que eu vou ter que me organizar para fazer, que é a minha própria gestão. Muita gente acaba, isso é muito clichê, mas muita gente acaba colocando a carreira na mão do líder, na mão de alguém, né? A liderança de si mesmo é o momento que você olha para você e você fala, não, aqui é o que eu tenho para fazer. Aqui é onde eu quero chegar. Né? Eu falo que é muito o que eu tenho, o que eu realmente quero e quem eu sou. Né? Porque são expectativas completamente diferentes. E nessa gestão, você vai entender exatamente. Tá, mas assim, tentar fazer um exercício e conseguir fazer esse exercício, de parar de terceirizar e olhar muito para o seu escopo realmente. Então, não é tudo que a gente vai gostar de fazer, não é tudo que a gente, mas são os nossos ofícios, a gente tem que fazer. Então, acho que escopar bem essas questões, né, técnicas que você precisa entregar, entender o que está te faltando, para que você possa complementar, entender o que você faz muito bem, para que você possa intensificar, isso é muito importante. Não dá para entrar muito em hard skills aqui, porque vai depender muito do cenário, mas essa é uma dica que eu trago para hard skills. Quando eu falo de soft skills, que aqui é um padrão, vamos colocar assim, é um padrão que inclusive você pode carregar para todas as etapas da liderança, só que a gente vai contextualizar de formas diferentes, né? Mas basicamente,
Quando eu olho para isso, eu estou falando, por exemplo, de uma habilidade de comunicação, eu tenho que saber me comunicar muito bem. Porque o tempo inteiro, por mais que eu não sou um líder de alguém, eu estou realmente fazendo relacionamento, eu estou entregando algo para um stakeholder, eu estou sendo chamado para alguma reunião, Então, isso tudo faz parte do meu escopo. Então, uma boa comunicação, uma comunicação clara, objetiva, ela é importante. E assertiva também. E escolher o momento de falar e de não falar. Então, acho que essa gestão de si também tem essa questão que eu acho que é super importante e que vai te ajudar as pessoas te enxergarem. Elas vão enxergar você como vai avaliar a sua postura, a forma que você se comunica. Então, isso tudo é avaliado, tá dentro do seu escopo de imagem aí também. Então, isso faz muito sentido. Negociação. O tempo inteiro eu tô negociando. Então, isso faz. Estudar negociação é muito importante. Porque você vai ter que saber a hora de perder, a hora de ganhar, a hora de compartilhar. Você vai ter que entender todos os cenários. Então, isso é muito importante também. Aqui eu sempre indico um livro, e eu vou indicar aqui também no podcast, que é basicamente aquele livro do agente do FBI, que é o Negocie como se sua vida dependesse disso. Esse livro é incrível. Eu já ouvi você recomendar esse livro, tipo, umas 300 vezes, inclusive tá na minha lista da Amazon. É muito bom. Assim, eu já li muitas coisas de negociação, tá? Mas esse livro, gente, é surreal. Esse livro é muito bom e ele te envolve na história também, então é muito interessante, né? Eu gosto bastante. E aí você olhar para negociação, para comunicação, você entrar numa habilidade, por exemplo, de saber olhar para um comportamento, por exemplo, de priorizar, gestão de tempo. Então eu vou olhar isso como uma soft skills também e vou fazer uma gestão do meu dia a dia, eu vou distribuir, eu vou colocar energia no lugar certo. Isso você traz para dentro do seu escopo, com toda certeza, porque vai te ajudar a fazer uma gestão melhor do seu dia a dia também. E a gente entra outras coisas, né? Então, proatividade. O quanto eu estou sendo proativo? Ou o quanto eu estou sendo reativo? Então, acho que nesse momento você tem uma capacidade de conseguir aprofundar para entender o que você realmente precisa. Estou falando algumas, tem outras, tá, gente? Mas estou trazendo aqui os principais bullet points para eu conseguir fazer uma liderança, uma gestão de liderança intensa. Né? De mim mesmo. E uma autoavaliação o tempo inteiro. E parar muito com esse sentimento de porque meu gestor não me deu a demanda, porque meu gestor, porque ó céus, ó vida. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos olhar para nossa carreira e entender. E se você tiver com fatores externos que você não tem controle nenhum, aí você vai entender os seus movimentos, mas foque naquilo que você tem controle. Quanto mais você fizer isso, mais você vai se destacar e vai investir em você. E acho que é esse momento de entender que é para você. Então, aqui é muito olhando para você mesmo. Né? Então, acho que esses são os principais pontos que eu trago nessa primeira etapa. Carol, tem como uma pessoa nunca sair da primeira etapa? Tipo, ser analista sênior ainda na primeira etapa? Porque a liderança vira por influência, né? Mas ainda não tem liderados. Tem, porque assim, tem muita gente que não quer, né, a liderança de alguém. E aí você acaba... Na verdade, assim, todo mundo é líder de si, mesmo que alcance o nível mais alto do pipeline, tá? Todo mundo é líder de si, só que as pessoas esquecem disso, acabam terceirizando, acabam sempre lembrando de pedir para alguém. Eu vejo muitos casos que pessoas que vão para um cenário estratégico, elas acham que elas mandam em pessoas e esquecem que elas têm que estar no jogo, num nível diferente, obviamente, mas tem que estar no jogo, né? Não é falar para os outros fazer, não é assim que funciona. Então, acabam esquecendo de fazer a sua própria liderança. Então, acho que tem essa questão, mas todo mundo continua sendo líder de si. Só que tem aquelas pessoas que, agora respondendo efetivamente sua pergunta, que elas não querem ser líderes. Porque para a liderança você exige uma porrada de coisas do seu dia a dia que você vai precisar exercer para conseguir trabalhar. E aí não só pela influência, a influência obviamente ela para mim ela é um pilar muito importante. Mas a liderança também ali das entregas, da gestão das coisas, do crescimento, de como trabalhar a equipe, colaboração e por aí vai, que você consegue construir. Mas tem gente que não quer isso, não está disposto, porque liderança não é fácil. Liderança, mas é treinável, dá para se treinar uma liderança. Dá para quem quer ser líder, quem se dedica a ser líder, consegue ser líder. Tá? Não preciso nascer sendo líder. Claro que tem pessoas que têm talento, mas basicamente ali eu consigo entender todos os pontos que faltam. E essas pessoas que elas não querem a liderança, elas vão ser líder de si para sempre. Elas vão ficar nesse primeiro pipeline, mas tá tudo bem, porque elas não querem liderança, mas elas precisam ter essa consciência. Perfeito. No segundo nível, a gente vai ter as pessoas que são líderes de outros. E aí pode ser líder de um estagiário. Eu gosto de considerar também liderança de freelas. Eu acho que é uma boa coisa para se olhar nesse momento. E a grande verdade é que a maioria das pessoas que são jogadas nesse primeiro step, elas não recebem
treinamento adequado para isso. Elas são jogadas na função. E aí elas são promovidas porque elas são boas no que elas entregavam, o que elas faziam, mas aí agora o jogo muda e ninguém avisa. Então é aquela coisa de você ir descobrindo à medida que você apanha bastante. Daí, para dar um atalho para essas pessoas que acabaram de viver momentos como esse, que eu sei que é desesperador, porque comigo também foi assim. O que é que precisa ser desenvolvido de habilidade nesses primeiros momentos que elas precisam correr atrás? Acredito que antes de habilidade, precisa assim, ter uma questão de consciência. Eu preciso entender que mudou. Jess, assim, sendo bem honesta, isso acontece em 90% dos casos, né? Se não for mais até, eu tenho uma pessoa tecnicamente muito boa, eu vou colocar ela para liderar. E às vezes, assim, a pessoa faz muito bem uma gestão de projetos, faz uma gestão de alguma coisa, mas ali na prática ela não sabe fazer gestão de pessoas, né? Ela não sabe liderar pessoas. E aí você perde um ótimo especialista, frase inclusive super batida, né? E ganha um péssimo líder. Então você perdeu duas coisas. Você perdeu aquele cara que estava fazendo um trabalho excelente, né? E ganhou um problemão, porque esse problema, inclusive, ele é cascateado dependendo do tamanho do time. Então, assim, independente, se for uma ou duas pessoas, já está com um problema maior, né? Então, acho que tem essa questão aí muito importante. E, assim, preparo, né? Eu gosto muito de olhar para preparo, atitude, né? E habilidades, né? O famoso chá que a gente olha, né? O conceito chá ali. Então a gente conseguir olhar para isso e entender como que a gente vai fazer. Eu acho que aqui eu vou olhar de vários cenários, tá? Eu tenho o cenário do líder dessa pessoa que acabou de promover ela para a liderança. Esse líder que fez isso, ele vai precisar trabalhar um caminho em PDI, né, plano de desenvolvimento individual, para que essa pessoa se prepare melhor. Como que ele vai fazer isso? Primeiro, habilidades técnicas não é o foco aqui. Aqui, nesse momento de transição, é muito importante trabalhar habilidades comportamentais. Como que eu vou realmente fazer coisas, cerimônias, como que eu vou estar próximo do meu time, como que eu vou conhecer as pessoas, como que eu vou, né, entender como eu vou fazer o gerenciamento disso, entender como já funciona essa área. Muitas pessoas aqui já entram querendo mudar. E não é assim que funciona. O importante é você entender como funciona primeiro e, obviamente, depois você começar a entender e construir com as pessoas. Então, acho que tem um trabalho do líder que acabou de promover essa pessoa, acompanhar isso e ajustar para ajudar a fazer isso. Então, essa é uma ótica. Vou olhar sobre a ótica de quem acabou de ser promovido. Eu vejo dois grandes cenários. Estou falando que só existe esse, mas dois grandes cenários. A pessoa se assusta, acha que ela é super incompetente, ela se sente muito mal, ela se frustra, ela tem um desespero absurdo e ela nunca mais vai querer ser líder se ela sair disso, porque ela vai ficar desesperada e falar, isso não é para mim. E, na verdade, ela talvez é uma pessoa que se cobra muito e ela tá passando por uma transição muito grande, toda transição gera muita dor e ela, na verdade, não foi preparada para isso, tá ali no meio daquela situação e precisa resolver isso, então ela prefere sair daquilo, né? Esse é um cenário. Cenário 2. Cenário 2 sobe para a cabeça. Agora eu acho que eu mando nas pessoas. E esse é o cenário mais complexo. E existe, tá? Existe muito. Esse. Eu fiz cenário 1, inclusive, na minha primeira liderança, eu desisti da liderança mesmo. Porque é difícil, entendeu? E se você não tiver algumas questões, é complexo mesmo, né? Então, assim, essa parte do cenário 2, Jess, ela destrói pessoas. Ela destrói pessoas, entendeu? Porque às vezes esse cara... Vamos pegar um cenário de empresas, tá? Na maioria das vezes, em empresas grandes, as pessoas sobem porque elas puxam o saco, né? Então elas sobem, né? E ali, tô sendo bem polêmica aqui agora, mas elas sobem e elas vão arrebentar com a galera embaixo. Vão fazer a galera trabalhar para elas, não vai dar nome, vai levar projeto, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro e tal. E vai sangrar o time, fazer o time trabalhar absurdo. Então, assim, tem N coisas ali que são bem complexas. Então, assim, tô te falando dos dois grandes que eu enxergo. Eu vou focar aqui no que essa pessoa, né? Porque eu acho que questão de. Isso aqui do cenário 2, eu olho muito mais para caráter. Caráter a gente não resolve, então eu nem vou tratar aqui. Eu tô falando que existe esse cenário apenas. O primeiro cenário, que é o que dá para se tratar, é um cenário que essa pessoa que ela acabou de ir para esse cargo, ela está querendo entender, ela precisa entender quais são as expectativas relacionadas ao que ela precisa desenvolver. Essas expectativas incluem, inclusive, alinhar assim, o que eu fazia que eu não faço mais? Porque agora alguém vai fazer isso e não faz sentido no meu escopo eu fazer essa atividade, né? Então, esse é um ponto, alinhamento de expectativa nesse sentido de entrega. Segundo ponto, o que eu preciso mover dentro dessa área?
né? Quais são os KPIs, quais são aqui os números que essa área precisa fazer, né? As metas dessa área. Eu preciso entender, né? O que está problemático nessa área, o que é muito bom nessa área. Então, eu vou mergulhar num cenário de área. Depois, é importante sentar com essas pessoas e chamar essas pessoas para conversar também. Entender como que elas se sentem, falar um pouco e ser vulnerável, né? Eu acho que os líderes têm muito problema em dizer que são vulneráveis. Olha, é uma transição para mim. Eu ainda não sei fazer isso, mas juntos nós vamos conseguir. Né? Eu acredito muito que a gente possa trocar, que a gente possa construir. Pode falar, Jéssica. Mas, Carol, não tem uma máxima, que inclusive eu sou péssima nela, que é de que não pode sangrar em mar de tubarões, uma coisa assim. Eu acho que as pessoas hoje em dia ficam muito navegando entre o quão vulnerável eu posso ser que não usem isso contra mim, sabe? Tipo, eu consigo entender o medo de um líder recente, de não querer se mostrar frágil ou se querer se mostrar vulnerável, querer se provar naquele papel, né? Principalmente, porque é sempre uma confiança alguém que te promoveu. Como é que você consegue passar por isso sem gerar provas contra si mesmo, na real? Eu vou trazer 2 pontos, Jéssica. Acho que a grande diferença é a vulnerabilidade e a questão da fraqueza. Ser vulnerável é humano. Ser fraco é complexo porque aí você vai entrar nesse âmbito. Mas a vulnerabilidade não tem problema, é humano. Você nunca passou por aquele papel. Então isso é humano. E a minha estratégia aqui, quando eu trago a questão do time, eu estou construindo com as pessoas. E nada como fazer liderança também construindo. E abrindo, olha, eu consigo fazer isso muito bem. Então você acha que alinhando bem as expectativas com as pessoas e mostrando o que você ainda não sabe, mas você vai aprender e juntos vocês vão conseguir. Porque esse senso de time muda uma história. Então, essa questão de não vai ferir sua reputação. Na verdade, vai fazer com que o time se conecte mais rápido com você. Porque ele vai ter confiança em você. Então, esse é o ponto. E aqui nesse momento é muito importante que o líder, porque ele está na primeira fase. A chance do líder ir desenvolvendo cada vez mais o ego forte é quanto mais ele sobe, né? Na primeira fase, é muito importante que você cuidar disso, para que isso não vire um problema e você vire Deus. Líder não tem que saber todas as respostas. Líder não tem que estar obrigado a saber de tudo. Não tem, sabe? Então, acho que aqui o líder, na verdade, a principal função do líder é servir e conquistar o melhor das pessoas. Ponto. Isso faz com que o time, né, rode muito bem. É claro que o líder tem que dar exemplo, é claro que o líder tem que ser bom em alguma coisa, é claro que o líder tem que pôr a mão na massa. Então tem N coisas aí que o líder tem que fazer, mas aqui, principalmente, eu aconselho muito essa questão de sentar com as pessoas, conversar com as pessoas, abrir, entender essas pessoas. Eu quero entender 2 coisas que eu gosto de entender muito no meu time, assim, quando eu vou formar, quando eu tô nesses movimentos. Eu gosto de entender, basicamente, quem é essa pessoa, o que ela acha do que ela faz, né? Dentro desse quem é, colocar um ponto assim, quem ela é, o que ela acha que ela faz bem, quais são as expectativas dela, entrar, o que ela gosta de fazer, o que para ela é prioridade. Claro que se ela quiser entrar em questões pessoais, ela pode entrar. Se ela não quiser, não tem problema nenhum, porque minha pergunta não é essa, mas nesse momento ela pode abrir o que ela quiser. Então, eu tô conhecendo ela. Então, esse é um ponto. Então, quem é essa pessoa? O segundo ponto, o que ela quer? O que ela está esperando? Alinhamento de expectativa. O que ela está esperando? Principalmente dessa nova liderança. Porque ela vai vir com um problema ou de uma gestão anterior, ou de uma situação anterior, enfim, eu quero que ela me diga isso. Para ela me dizer, eu não vou chegar só perguntando. Eu preciso falar sobre mim, mostrar a vulnerabilidade, mostrar a confiança. Então aí é uma questão de você trazer as pessoas e trabalhar junto com elas. Então, você começar a organizar cerimônias para vocês irem se conhecendo mais, quebrar a rotina. Então, se vocês estiverem no âmbito presencial, por exemplo, pensar em coisas que nunca foram feitas antes, né? Parar a galera para poder falar de coisas que possam beneficiar todo mundo. Então, acho que tem várias estratégias. Não é diferente também. Então, você pode pensar em coisas diferentes ali naquele início que vão ajudar essa transição a ser mais leve. Né? Então, acho que esse ponto aí ajuda muito. Em questão de habilidades, né? Para essa construção, nessa ótica, esse líder também ele precisa olhar que nesse momento ele vai ter que desapegar de algumas coisas e se apegar a outras. Então, acho que esse é um ponto que é uma habilidade de desapego, sabe? Acho que não é nem só soft ou só hard. É o que ele precisa ter nesse momento, desapego, para poder realmente conseguir fazer ali uma boa gestão e conseguir fazer algumas questões. E estudar. Conhecimento da paz. Né? Então, fazendo esses movimentos, tendo apoio da liderança e, obviamente, estudando, ele vai conseguir entender que tem que ter paciência, porque é novo. E vão acontecer situações pela primeira vez o tempo inteiro na vida. E não dá para desesperar. O ponto aqui é você saber como conduzir situações como essa.
né, que vão acontecer ali, pessoas com problemas, pessoas com situações, às vezes situações. E, obviamente, se você é um líder que pensa em formar novos líderes lá para frente, ou que pensa em subir, você já entendendo como que você vai facilitar o processo para o seu sucessor. Então, documentação, por exemplo, eu não tenho, claro, regra de férias, um exemplo da empresa. Eu documento isso, porque o novo que entrar, ele vai ter uma cartilha de tudo isso pronto. Então, vai escrevendo isso, vai documentando isso, para deixar isso já fácil. E ao mesmo tempo para você, porque se você esquecer alguma coisa, você já anotou. Então, essa habilidade vai te ajudar muito nesse começo também. Entre outras, tá, Jéssica? Mas eu estou batendo aqui nos principais pontos. E se a pessoa não tem um líder que é muito facilitador nessas questões? Como é que ela pode buscar, onde ela pode, na verdade, buscar esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, ou até mentorias? Perfeito, Jéssica. Se ela não tem, eu acho que é importante ela conversar com esse líder, ter conversas difíceis, com muita educação ali e tudo mais, obviamente, mas falar, olha, eu tenho uma expectativa que você entre comigo, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, tô trazendo essa situação porque eu quero. Eu acho que a gente acaba se perdendo um pouquinho nesse começo, porque a gente quer provar muita coisa, mas a gente já provou, a gente já virou líder, porque alguma coisa a gente fazia muito bem, né? Vamos pegar esses casos de pessoas que são muito boas e vão para a liderança. Então, eu já provei alguma coisa, pela influência, o time já me respeitava, alguma coisa já acontecia ali, né? Então, nesses casos, eu levo para o meu líder e trago. Se o líder for difícil ou for uma situação atípica, alguma situação específica que não dê para resolver dessa forma, existem vários conteúdos. Então, aqui eu vou indicar algumas pessoas que falam sobre liderança também. Então, no Instagram tem muito conteúdo gratuito. Vou falar de alguns outros conteúdos também, mas, por exemplo, o Eduardo Carmela é um cara que fala de liderança. A gente tem Sandro Magaldi, José Salib Neto, são todos brasileiros, né, que falam muito fortemente por liderança. Eu gosto muito também do Pedro Mandelli. Pedro Mandelli tem um livro dele que é o Desenhando a Liderança. Ele é desenho. Como que você passa pelas etapas. É muito simples, é muito fluido, é muita situação real do dia a dia e tudo mais, é muito leve. Então eu gosto bastante desse tipo de método, né? Além disso, acho que toma cuidado para você também não inchar muito, né? Um monte de informação, um monte de coisa. Você vai passar pelos desafios de algumas em etapas, eles não vão vir todos de uma vez. Então, você resolvendo coisas por etapa e buscar esses conhecimentos por meio que essas etapas também vão acontecendo, né? O que é muito importante, que você seja um líder humano, que você pense e priorize pessoas, que você se importe de verdade com elas e não com o resultado delas, né? E que, claro que o resultado é importante, mas que você mostre e faça isso no seu dia a dia e que você, obviamente, lute para que dê certo. Você fazendo isso e ter paciência com você. Se você fizer isso, vai ajudar muito. Então, eu falei dessas referências em liderança, mas tem os livros, né? Então, tem Pipeline da Liderança também, que eu acho que faz super sentido também, né? Tem a Liderança Executiva também, que é um livro excelente. Enfim, então acho que nesses autores vão ter vários líderes ali que vão ajudar bastante. Tem o Gestão da Manhã, que é do Magaldi e do Salib, tem vários livros deles que ajudam muito nesse sentido. Mas é o dia a dia, é a prática que vai ajudar a validar. Mas se você for um líder humano, né? Se você se colocar a serviço, se você estiver junto com o seu time, isso vai te ajudar muito também. Então, acho que é um problema por vez. Em relação a mentorias, tá? Mentorias, eu tomaria muito cuidado, porque assim, nessa escolha e nesse momento, porque se você desesperar e for atrás de um monte de coisa, pode causar mais problema do que te ajudar. Então, assim, nesse momento, eu buscaria pessoas que são líderes, que são referências para você. Não sei se esses nomes, mas líderes que você já teve, ou que você se inspira. Conversa com essas pessoas, vai entender como foi a primeira vez delas como líderes, né? Para você entender o que elas fizeram e tudo mais. Então, acho que aí te dá uma paz, te dá uma tranquilidade também. E busque o apoio do RH, né? O RH também está numa empresa para te ajudar nesses movimentos. Então, você olhar para isso, ou pessoas que você confia, enfim, vai te ajudar a ter uma visão melhor também. Mas vai com calma e com muita paciência. Isso vai ajudar demais. Boa. Aí a gente tem a fase 3. E a fase 3 muda o game de novo, completamente. Que é ser líder de líderes. E aí, quais são as habilidades que você precisa destravar nesse level? Aqui é um desapego maior, né? Porque imagina assim, o contexto do líder que já está acostumado com o time dele, e aí agora ele não vai estar mais diretamente com o time dele, ele vai ter uma liderança. Eu passei por isso, né? Então, assim, uma coisa a premissa que eu tive nesse início foi basicamente criar, assim, acho que o alinhamento de expectativa eu vou repetir em todas, tá, Jéssica? Mas o alinhamento de expectativa ele é muito importante para essa fase. Quando você sobe no pipeline, é muito importante você acabou de promover um líder.
Então, esse líder que você promoveu, que você trouxe, né? Esse líder você vai alinhar o que você espera dele. E o que você espera dele com o time? Tanto tecnicamente, né, de resultados e tudo mais, enfim, quanto comportamentalmente, cerimônias, habilidades que você quer que seja desenvolvida, o que você quer que ele encontre nesse time também para desenvolver, para destravar, para ajudar. Então, é aquele líder que deveria fazer o papel que a gente está falando agora, eu passo a ser esse líder. Então, eu assumo esse papel, eu ajudo meu time. Então, eu passo a ter um papel mais alto. Então, nesse papel um pouquinho mais alto, eu não vou entrar tanto no operacional. Então, a gente vai falar muito de 3 níveis aqui. O nível operacional, o nível tático e o nível estratégico. Aqui eu já estou entrando numa camada tática. Nessa camada tática, é claro que eu vou entrar em algumas coisas, mas eu também vou começar a olhar ali para o estratégico, eu vou começar a olhar para a mecânica, eu vou olhar mais para o desenho, eu vou olhar mais para a estrutura e vou estar muito junto com os meus líderes. Né? E em momentos específicos, eu vou estar com o meu time todo. Eu gosto de separar isso em cerimônias, né? Então, por exemplo, o backlog, que seria a gestão semanal ali do time, da alta performance, né? Olhando para a própria gestão do dia a dia, é o líder que tem que fazer, o líder direto. Nesse momento, eu não entro. Né? Vai ter uma reunião, um comitê, alguma coisa, faz sentido a minha presença ali? Eu entro. Uma reunião a cada 30 dias, eu estar presente com o time, alinhar a expectativa, me colocar à disposição, faz muito sentido. E você toma muito cuidado, porque aqui as pessoas elas podem te buscar diretamente e pular o seu líder. E aí você não pode deixar isso acontecer. Tem muito líder que vai para esse pipeline e deixa isso acontecer por quê? Porque é ego. Eu resolvo melhor. Né? Então, assim, não deixa isso acontecer. Chama o seu líder para conversar, explica para a pessoa que esse líder precisa estar junto, que vocês precisam estar juntos nessa conversa, que você pode apoiar. Então, se colocar à disposição, mas colocar limites. Esses são pontos que vão ajudar bastante nesse movimento. Em relação a habilidades, aqui essa questão do comportamento, né, em relação à mudança de comunicação. Aqui eu vou ter um pipeline que eu vou ter que lidar mais com o stakeholder. Os meus cargos vão ficando mais políticos, não é politicagem, tá? Eles vão ficando mais políticos. O que é isso? Mais estratégico dentro da empresa. A minha atuação começa a uma responsabilidade com um peso muito maior. E aí eu preciso ter gente para olhar para algumas coisas enquanto eu vou subindo dentro desse pipeline. Então, acho que são pontos que mudam bastante e que vai me exigir muito ali ter um autocontrole interessante para que eu consiga olhar para a equipe com essa liderança, tomando as decisões operacionais, eu entrando como um líder estratégico ali junto com a minha liderança, né? E já reportando para um pipeline maior que vai me exigir mais coisas também. Carol, quando fazer uso de skip level? Jazz, eu acho que depende muito. Porque assim, eu acho que aqui a gente está falando de cenários. E os cenários, eles podem ser muito diversos. Eu falo que não dá para cravar exatamente quando você vai fazer. Quando você vai... Enfim, não tem muito uma receita, sabe? Eu acho que eu erraria aqui com você colocando isso. Mas, basicamente, o que eu indico eu acho que se você começa nessas transições de carreira, começa a se entender, começa a entender como você funciona e identificar padrões, como que você faz dar certo, aí você começa a ter uma identificação maior do quando, como e qual que é a melhor forma de fazer. Então, o que eu indico muito nessas pipelines e nessas transições é você realmente se autoconhecer, entender o que você faz, como que você faz, o que funciona, para que você possa realmente aí pensar nessas transições e futuros ali, como o skip level, por exemplo. Cara, sabe o que eu mais senti falta nesse nível? Foi conhecer as pessoas, assim, tipo, conhecer muito das pessoas. Quando você é líder direto, você conhece a pessoa como a palma da sua mão, sabe? E aí, quando você acaba tendo uma camada ali de liderança entre vocês, você demora para descobrir os vícios de entrega, como é que a pessoa pensa, que a pessoa gosta, que a pessoa não gosta. E aí você fica tentando prestar atenção ali no que todo mundo diz nas reuniões em comum, sabe? Para conhecer um pouco mais as pessoas. Eu acho que isso para mim foi o que eu mais senti falta, assim, de conhecer todas as pessoas que fazem parte do meu time. Mas também foi uma sensação muito boa ser líder de líder, assim, porque quando a pessoa me trazia as ansiedades, é como se eu estivesse me vendo, sabe? Tipo, eu já tinha passado por aquilo e eu realmente conseguia ter uma atuação bem de mentor que eu não tive, sabe? Na minha época de liderança, eu não tive tanto uma pessoa para me ajudar nesses primeiros momentos. Mas eu já consegui, como eu já tive todo esse treinamento depois, toda essa busca por conhecimento, tipo, eu já consegui passar essas informações de uma forma muito moidinha, assim, para as pessoas que vinham depois de mim, sabe? E isso também é Você vai muito facilitando o caminho, recompensador. né?
É isso, muda o sabor da liderança, sabe? No primeiro momento Muda é tipo, completamente. tá ali com o time, vamos embora. No segundo momento já é tipo uma coisa muito mais coach, assim, das pessoas. Isso, e você começa a ir para o caminho, Jess, de fazer gestão. Então, assim, essa questão de saber pular o nível, né? Porque, assim, é uma coisa que tem coisa que você tem controle e tem coisa que não. Mas, basicamente, quando você está nesse movimento, você vai entendendo que o seu cargo ele vai ficando mais, como eu te disse, político, porque vai lidar com muito mais coisa, muito mais complexidade, vai ficando mais complexo dos lados, né? E em cima também. E você entende que o time vai ser sua fonte de energia. Acho que esse é um ponto bem interessante. Você não pode perder, você não pode estar, nesse momento, você não pode estar próximo do time como um líder de antes, mas ao mesmo tempo você não pode estar tão distante para que você pareça intocável. Meu Deus, quantas empresas já foi que, nossa, o gerente, nossa, é complexo, né? Eu não posso ter muito acesso ao gerente porque é o coordenador que eu tenho que falar. Então, assim, toma muito cuidado com isso. E cerimônias e uma boa gestão resolve isso. Então, se você souber fazer bem a gestão e bem as cerimônias, vai te ajudar bastante a ouvir as pessoas no momento certo e cobrar da sua liderança também para que faça coisas que funcionem e que eles criem, né, os próprios movimentos deles. Então, acho que tudo isso vai te ajudar bastante ali a fazer uma boa liderança. Mas, assim, é desafiador, depende muito do cenário, né? Então, tem N variáveis aí que podem acontecer, mas estou trazendo uma experiência muito pessoal e de estudos que eu fiz também nesse tempo todo. Mas acho que nada pode mudar a sua essência. Assim, quanto mais você sobe, mais humilde você precisa ficar. Sabe? Acho que quanto mais você fica humilde, mais as pessoas elas vão entender que você faz parte do movimento e não que você manda no movimento. Acho que esse é um ponto importante. Boa. Aí agora tem a quarta etapa, que é o líder funcional. Assim, primeiro parêntese, dá para ser líder funcional sem necessariamente ser líder de líder, né? Tipo, dá? Desculpa. Então, depende, Jess, porque assim, o líder funcional, ele já está olhando para um pipeline mais complexo. Ele tá descendo todas as etapas ali, né? Ele subiu mais uma etapa, ele está mais ali entre o tático estratégico. Então, necessariamente, eu vejo que, pelo menos nos casos que eu conheço, é necessário que tenha realmente a gestão de pessoas. Né, para que ele consiga transitar bem ali entre as áreas. É como se ele fosse um costureiro, ele está amarrando várias coisas, né? Então, você está trabalhando uma estratégia de amarrar coisas no seu dia a dia para fazer as coisas fluírem. Vamos colocar assim a grosso modo, né? Então, necessariamente, eu vejo a liderança de pessoas. Tem algum Não, caso assim que líderes de você... líder. Eu tô querendo dizer líder de líder. Por exemplo, em empresas menores, o organograma costuma ser mais achatado, né? Então você consegue ver, por Sim. exemplo, um head de marketing, onde o time dele não tem um coordenador ainda, por exemplo. Tipo, então ele responde pelo marketing, ele continua sendo um líder funcional, mas ele não passou pela Uhum. etapa de ser líder de líder. Você acha que isso atrapalha até o desenvolvimento? Depende do movimento, porque, por exemplo, numa startup não vai ter muita regra, porque acaba, infelizmente, ali tem um cenário diferente, é um crescimento. Na verdade, eu acho que até ajuda, porque você vai estar mais próximo, você vai ter uma formação ali direta da fonte, vamos colocar assim. Então, esse líder funcional, ele vai estar ali especificamente olhando para todo o cenário. Então, eu não vejo nenhum problema. Em empresa grande é um problema. Em empresa pequena, não vejo problema. Agora, se tem essa falta, esse gap numa empresa maior, aí eu acho que aí é prejudicial. Mas ele vai olhar muito para a questão Ele vai ter uma visão mais holística, esse líder funcional, né? Ele vai olhar mais para o todo. Então, ele é importante em todos os níveis de empresa, só que dentro dos seus escopos. Mas, na empresa maior, é importante que ele tenha liderança e que ele tenha a cascata de liderança ali embaixo dele, sim. Porque senão fica um caos, né? No final das contas. É tipo Não uma dá, não cabeça dá. que olha o micro, uma cabeça que olha o macro, tipo, fica E atribulado assim, o mesmo. funcional, ele tá olhando para juntar as coisas. Ele é um cara. Assim, todo mundo tem que olhar com essa visão. É estranho de falar isso, né? Porque aqui Uhum. parece que ninguém junta as coisas, enfim, cada um tá pensando numa coxa, numa parte do retalho da coxa, né? Na verdade, todo mundo tem que ter uma visão sistêmica. Eu gosto muito da questão, independente de liderança aqui, tá? Do T-shaped, que é basicamente você ter ali um perfil generalista que você entenda, consiga entender, ter várias habilidades, mas se aprofunde em algumas, né? Duas ali, pelo menos, no máximo. E que numa empresa, quando eu coloco esse shape de dentro de um cenário de uma empresa, aqui eu estou priorizando muito que você tenha uma visão completa da empresa. Você entenda como funciona, não só a sua área, mas entenda a empresa inteira. Se a empresa tiver mais empresas, entender isso, entender mercado, entender. Então, independente da área que você está,
Isso faz parte, na minha visão, da sua formação, porque isso vai te dar um escopo. Voltando para a liderança, esse líder funcional ele vai olhar para um todo, ele vai amarrar muito bem as coisas e vai saber como fazer esse jogo ser cada vez mais estratégico, mais específico e ajudar a costurar isso nos stakeholders e nas camadas de time. Mas, de novo, é muito importante que as pessoas construam isso também no dia a dia delas. Quais habilidades de soft skills para essa etapa? Acho que comunicação vai ficando mais difícil. Total. Comunicação, negociação, aqui eu também traria como algo muito difícil, porque ele já está numa posição que ele vai ter que negociar coisa grande, não vai ser coisa pequena, né? Se eu fosse fazer uma associação aqui por exemplo, com polícias, né? Eu já estou falando aqui, né? Uma coisa, eu estou falando ali do policial da cidade. Depois estou falando da polícia do estado. Aqui eu já estou falando de um policial, sabe, a nível do BOP. Aqui eu estou no nível do BOP já. O cara é mais estratégico, o cara tem que estar olhando para tudo, o cara tem que estar... Enfim, é diferente. Então aqui a negociação ela vai ser muito importante. Eu olharia... Esse cara tem que ser muito mais proativo, muito mais. Porque ele vai ver coisas, ele vai precisar conectar pontos, ele vai ter que fazer isso muito bem. E aqui eu vou entrar um pouquinho na questão de desenho de estratégia. A habilidade dele de visão para desenhar isso, de relacionamento também com as pessoas, tudo isso vai fazer parte desse trabalho aqui, que passa a ser um trabalho realmente muito denso nesse sentido. Para conseguir mover uma organização. Quando você olha para uma startup, mover uma organização é fácil. Né? Você tem poucas pessoas ali, você coloca todo mundo numa sala, resolve, enfim, traz todo mundo para falar, consegue testar, consegue errar. Você pode ser um pouco mais vulnerável pelo momento, é o momento disso. Inclusive, mas uma empresa já consolidada, grande, né, com movimentos maiores, você tem que minimizar risco. E para minimizar risco, você precisa envolver muitas pessoas, né, e cuidar de muitas coisas para que isso consiga ter uma rápida, dentro de uma organização maior, uma rápida mudança e levar resultado. Por isso que muitas empresas grandes também, Jess, acabam criando muita visão ou dos squads, ou uma visão de umas mini startups dentro de empresas grandes para conseguir mover rápido, porque acaba travando muito, né? Dependendo da quantidade de funcionário, da quantidade de coisas aí, isso acaba travando demais. E aí esse líder funcional, ele vai ter que ter esse olhar para entender como que ele vai fazer isso. Sabe? Acho que essas decisões, acho que o poder de tomar decisões mais assertivas aqui nessa etapa. Nesse momento, eu acho que pesa muito soft skill de um jeito, assim, que eu já troquei com várias pessoas e todo mundo começa a entender que, não, cara, já não dá mais para se resolver sozinho. E aí procura ajudas externas, procura ajuda de terapia, inclusive. Tem com certeza. de terapeutas que são especialistas em demandas. Esse é o momento em que a gente é mais esticado, né, emocionalmente. Eu acho que depende muito de como você vai sentir. Todo momento você vai ser esticado porque vai ser novo. Então, toda vez que você vai para um pipeline novo, você vai ser esticado demais. Assim, qualquer transição, isso vai te causar esse estresse e tudo mais. Eu acho que você precisa aprimorar, quanto mais você sobe no pipeline, é a sua capacidade de resolver problemas, de tomar decisão e de tomar risco. Porque você vai entender que você não vai ficar consultando um monte de gente, você vai ter que tomar risco. Você é o cara daquela posição. Você precisa tomar risco. E você vai ter que dosar uma balança que é muito importante, que é, eu tomo risco sem falar com as pessoas, tem pessoas que eu preciso envolver. Então, esse jogo de trabalhar em conjunto, de uma forma em que você faça o seu papel, mas ao mesmo tempo envolva as pessoas. Né? E trabalhar essa questão em conjunto vai funcionar muito bem também. Mas essa questão de resolver problema, inteligência emocional também, porque aqui vai te exigir muitas coisas, muitas habilidades que você vai ser imputado por muitas áreas. Tô pegando muito contexto grande, tá, Jess, mesmo, para falar de um estresse ainda maior, né? Você vai ser muito imputado com situações. Como que você vai outputar isso, ver bem as coisas, minimizando o risco e trazendo o resultado? E fazendo com que as pessoas se sintam bem também. Né? Então, aqui é muito para os outros. E a terapia eu indico em qualquer nível de liderança, tá? Aliás, em qualquer pessoa, a terapia ajuda. Quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente consegue saber qual é a nossa capacidade de conseguir gerenciar as nossas emoções no dia a dia. Porque se um dia, imagina um líder que tá na posição dessa, se ele não está bem no dia, aliás, qualquer líder é um porre se o cara não estiver bem e for levar isso pra galera, né? Mas assim, nessa posição, o quanto de gente que ele influencia, o quanto de decisão que ele pode tomar errado, o quanto de situação. Então, esse gerenciamento ele é muito importante, gerenciar muito bem as emoções para que você possa fazer isso. E o que te dá paz? Conhecimento, você saber entender o cenário que você tá, né? Então, ter essa visão do cenário completa. Também, você conseguir entender os padrões que estão acontecendo dentro da sua empresa e, obviamente, conseguir ali olhar com uma visão de construção também para as coisas.
Então, acho que se você tem essa visão, você consegue ser mais assertivo. Fazer gestão. Quanto mais você sobe, mais gestão você tem que saber fazer, porque vai ficando mais complexo. E se você tratar da mesma forma que você tratava no nível 1, no nível 2 ou no nível 3, você vai se engargalar. Então, esse é o ponto. Fazer a gestão, organizar a orquestra. Isso vai te dar cada vez mais paz ali para você conseguir tocar o barco e, obviamente, conseguir colocar isso dentro da sua agenda. A sua agenda tem que ser muito específica, a sua agenda tem que ser produtiva também, né? Boa. Aí, agora a gente tem um caminho completamente desconhecido para mim, que esse daí eu não bati não, só tem você aqui, que é líder de negócios. Primeiro, o que é que um líder de negócios exatamente faz? E aí depois, o que é que ele precisa para fazer o que ele faz? Líder de negócios, ele vai ter um olhar do todo, só que o foco dele é gerar negócios, é reter negócios. Ele vai olhar para dentro de um cenário da empresa e ele vai precisar entender o que gera dessa empresa, o que vai fazer essa empresa andar. Ele vai planejar próximos passos, ele vai estar envolvido já numa estratégia muito grande. Ele vai estar olhando para isso tudo e caminhando, dizendo para onde isso tem que ir. Né? Dizendo para onde nós temos que fazer essas questões todas, o que essa empresa precisa, o que é necessário, o que não é, o que ele descarta, o que ele traz. Então ele vai ter que ter uma habilidade realmente muito grande ali de tomar decisões olhando para o negócio e de gerar negócio. A principal habilidade aqui nesse momento é a capacidade de relacionamento para fazer negócios, para fazer... O que é fazer negócio? Tá? Vou colocar aqui praticamente. Vamos traduzir para fazer dinheiro, reter clientes, gerar uma imagem da empresa interessante para outras empresas, ou para outros clientes, ou para outra estratégia, parceiros e por aí vai. Então, ele vai posicionar. Ele tem uma estratégia de posicionamento muito grande para poder gerar negócios aqui e poder não só gerar negócios, mas pensar em ampliar. Então, como que eu amplio? Porque se você olhar, por exemplo, atuações de grandes líderes nessas posições, né? Se eles passassem a acreditar que a empresa deveria ser isso, sem pensar em metamorfose, sem pensar em crescimento, sem pensar em ampliação, imagina o que seria hoje, por exemplo, de um Magazine Luiza se tivesse ficado lá atrás só com as lojas físicas. Né? Imagina o que seria hoje, por exemplo, se a gente olha para um cenário de streaming, né? Então, o streaming hoje, por exemplo, se a Netflix não tivesse olhado para várias questões. Tive a Netflix sofrendo recentemente, inclusive, por conta dos streamings que surgiram, a Disney entrando no Brasil e por aí vai, a questão de valor, Netflix foi testar outro plano, colocou anúncio. Então, assim, sofre, mas transforma. O ponto desse cara é olhar para como eu sofro menos e transformo mais. Como que eu sofro menos e crio estratégias para que a minha empresa não sofra impacto do que o mercado está mudando. Então, ele vai ter uma habilidade de olhar para o mercado, absorver, filtrar e trazer e testar e conseguir fazer grandes movimentos. Então, aqui ele vai olhar muito para todo esse cenário. Pegar a China, Jéssica, é um cenário que eu estou estudando cada vez mais e eu vou ter a oportunidade de estar lá e de viver uma imersão também lá dentro, né? A gente olhar, a China está engolindo o mundo, né? Quanto de coisa que a China está fazendo, o quanto de novidades. Antigamente, você não podia falar de um carro chinês. Hoje em dia, o carro chinês, na verdade, está sendo muito bem visto. Pegar uma BYD aqui no Brasil, por exemplo. Elétricos que funcionam, que a China está fazendo, enfim, tudo mais. Esses dias, a gente foi pesquisar um pneu aqui para o nosso carro. E o melhor pneu de categoria lá, tipo aquela do Inmetro, né? É um pneu chinês, que é o que é líder de vendas no Canadá. Então, assim, olha como o mercado se transforma. Então, esse cara vai estar sempre olhando para isso, entendendo como que ele vai absorver e como que ele vai trazer isso para a prática de uma forma que vai gerar o mínimo de impacto negativo possível, o máximo de impacto positivo possível. Então, você tem que ser tacadas estratégicas. Uhum. E ele, obviamente, ele vai olhar para o que vai gerar mais receita e, obviamente, vai ter um esforço menor. É como se fosse um Pareto aí, mas ele vai olhar para essas categorias todas para tomar essas decisões. E aí ele vai estar no time, né, no jogo. Esse cara aí, então, a gente pode chamar ele, olhar para ele sendo os líderes de BU, né? Vamos dizer assim, tipo, é uma grande empresa. Aí vamos dizer que essa grande empresa tenha vários produtos, e aí esse cara é o líder do produto, e na verdade todas as funções estão ali. Tipo, dentro desse produto tem o departamento de marketing exclusivo, tem o departamento de atendimento exclusivo, e ele é o líder desses líderes, certo? Depende, porque as empresas elas podem olhar para esse líder de negócios ou numa cascata como essa, que você trouxe como um exemplo, ou basicamente eu vou ter um outro conceito. Ele vai pensar nisso e vai ser um líder geral de todo mundo,
ou ele vai ser um líder específico de uma área, porque vai ter uma área específica para negócios, ou ele vai estar mais relacionado com o macro da empresa. Então, tudo depende aqui. Aqui ele pode ter a liderança em cascata ou não. Então, aqui realmente ele é um cara, mas ele é um cara estratégico. Isso não dá para tirar dele. Ele é um cara de negócios. O foco dele é realmente olhar para negócios, para mercado e para todos esses outros pontos que nós citamos. Você acha que é um perfil raro? Sim e não. Sim, porque eu acho que eu vou mudar até minha resposta. Raro, porque hoje, na verdade, as pessoas acham que sabem fazer isso e acham que, enfim, não tem a formação nisso, não tem uma, assim, é a vivência. O que vai fazer esse cara crescer e ele existir, essa pessoa existir, né, essa mulher, esse cara existir, é a vivência dele. É o quanto ele vai olhar para o mercado, é o quanto ele vai ter essa habilidade de transformar, de fazer negócio. Então, assim, ele é raro. Ao mesmo tempo, ele não é raro porque dá para se construir, entendeu? Dá para olhar para o seu cenário e aproveitar as oportunidades dentro do pipeline para você se tornar esse cara. É para você conseguir crescer ali e ser essa pessoa. Daí, o que a pessoa precisa ler? Assim, tipo, estudar isso. Além de ler ali exame, essas coisas todas. Pelo visto, é meio que obrigatório fazer a rota de manhã, né? Todos os jornais ali, tá fiado com a economia, beleza. Mas onde é que a pessoa consegue construir essa visão? Tá, você falou um ponto que já é um ponto interessante, mas não é o principal. Eu tenho que olhar para os grandes movimentos que estão acontecendo no mercado, principalmente de inovação. Né? Por exemplo, se eu sou uma empresa eu tenho alguma ferramenta de pagamentos, vamos pensar assim, pagamentos. Eu tenho que me antenar para entender quais estão sendo os movimentos da inteligência artificial com pagamentos. Porque às vezes o que eu estou fazendo aqui vai cair por terra. Vamos pegar a pandemia, Jess. A pandemia, ela tirou o trabalho de muita gente no seguinte sentido. Foi muita gente para a internet. Então, antes, o que eu negociava, eu tinha um intermediário para negociar, eu fui direto. Um exemplo aqui para você, tá? Se eu queria abrir uma loja virtual de bijuteria, antigamente eu comprava de um grande fornecedor e eu era intermediário. O cara que produz agora vai direto vender. E o preço dele não vai dar para competir. Então a gente teve uma transformação na pandemia, estou dando um exemplo. Surgiu a Shopper em São Paulo, por exemplo, também, né? Que é do produtor direto para o consumidor, que é o que está muito em alta agora, que é o direct to consumer. Então, você olhar para esses movimentos, se você entender que a inteligência artificial pode cair por terra o seu trabalho, você precisa se antenar, você precisa entender o que você vai antecipar. Ou como você vai usar isso a seu favor para deixar seu produto ainda melhor, a sua empresa ainda melhor. Então, acho que ver esses movimentos do que pode influenciar no seu trabalho é muito importante. Esse é um ponto. Segundo ponto, mega importante também, tá? Além de olhar para os seus próprios concorrentes ou movimentos que estão acontecendo que podem impactar. Olha para o movimento do outro. Hoje o concorrente não é só concorrente direto. Hoje você pode olhar para qualquer tipo de empresa e fazer uma associação e ficar de olho em grandes movimentos. Ou em movimentos, em cenários que podem ali influenciar você de alguma forma, podem te trazer ideia. Quanto mais você abrir e tiver bagagem estratégica de negócio, vai ser importante para que você tome decisões e consiga ser essa pessoa. E um outro ponto, quem são os principais líderes de negócios que estão fazendo grandes mudanças, né? Que podem ali realmente trazer um aprendizado. Né? O que eles estão fazendo? O que eles estão falando sobre? Porque hoje, muito, assim, grande parte desses líderes se posicionam em LinkedIn. Se falam sobre isso. Pegar lá o Bloise do iFood, né? Ele tá comentando como ele tá fazendo o iFood, ele tá postando sobre isso. Então, acho que são comparativos que você pode beber nisso e aprender com isso também. Então, eu vejo que tem muitos caminhos aí para você conseguir fazer isso e ampliar o seu leque, principalmente. Mas, mais do que tudo, é conhecer o seu negócio para que você possa usar tudo isso que você vai construir em volta para realmente fazer valer a pena. Senão vai ser tudo conhecimento para você ampliar e não levar para a prática. Aí não faz sentido. Entendi. Aí a gente vai para uma outra camada agora que acredito que é bem mais complexa, que é o líder de grupo. Daí, de novo, é importante, acho que, criar uma imagem na cabeça das pessoas, o que seria um líder de grupo, porque em startup nem chega nesse nível. Startup Não. já é o CEO, já não tem mais nada. Às vezes até antes já é o CEO. Eu acho que no negócios, ali já dá, na maioria das vezes, se não tiver divisão de BUs e coisas assim, acaba já sendo
o próprio CEO. Mas aí, líder de grupo, vamos entender então que só tem grandes corporações, enterprises, essas coisas. O que ele faz e o que ele precisa, assim. A minha impressão é que, tipo, o movimento dele é super limitado, assim, sabe? Tipo, que ele tá muito mais lá para manter tudo bem do que para conseguir atingir novas coisas, sabe? Parece uma cadeira pesada. Gé, só um parênteses, não necessariamente a gente vai ter todas as camadas mesmo em empresas grandes, tá? Tem empresas grandes que tomam decisões estratégicas de ter, por exemplo, um corpo executivo, né? Um corpo ali realmente corporativo, literalmente, que vai estar nessas camadas, vai atuar em negócios, vai atuar, não em todo mundo, né, mas algumas pessoas mais estratégicas, vai atuar em negócios, vai atuar ali já nesse cenário de grupo, vai entrar já no último pipeline, não, porque já vai misturar um pouquinho, né, mas aqui vai acabar entrando nesses dois pontos, ou vai estar tudo junto, dependendo aí do tamanho, se a gente vai falando um pouquinho de empresas menores também, sem ser startup, né, no caso. Então, tem essa questão do core pipeline. Não necessariamente precisa seguir esses 6 pipelines à risca, tá? Eles existem, mas eles também podem ser misturados. Acho que esse conceito que eu queria trazer. Agora, vamos pensar no líder de grupo aqui. O líder de grupo, ele é líder de movimento. Ele é líder de... Vamos pensar aqui uma comunidade. É como se tivesse a comunidade da empresa e ele é responsável por uma grande parte ou por uma total parte, porque ele pode ser um líder de operações, ele pode ser um COO, aqui já também, né? Então, aqui ele tem uma visão da comunidade da empresa. E essa comunidade da empresa é o que vai fazer com que as coisas deem certo. Planejamento estratégico, o desenvolvimento, o business plan do ano, enfim. Então, para ele fazer movimentos, ele tem que ser ainda mais estratégico e inspirador, porque ele está numa grande ponta, ele tem que conseguir puxar essas pessoas, ele tem que conseguir compartilhar com essas pessoas, ele tem que conseguir... aqui ele já não vai fazer a liderança direta desses grupos, mas os movimentos entre esses grupos, como ele vai causar isso, como que ele vai trazer isso para o dia a dia dele, como que ele vai trazer os líderes desses movimentos separados e juntar esses movimentos para um propósito, porque o grande erro das grandes empresas, e talvez até médias, é a questão dos silos. Eu vou começar a construir o pipeline, eu tenho cada um fazendo uma coisa e a galera ou se tromba ou se bate, né? Porque, meu Deus, isso aqui é meu papel, você tá entrando no meu papel, enfim, mas não se comunica, não consegue fazer. Às vezes eu tenho as lideranças andando super bem nos escopos, mas elas não se conversam. Então, isso lá, com certeza, vai gerar um problema muito grande, se não for o maior problema. Né, das empresas, porque aí você arrebenta, você não chega na estratégia, não chega no resultado, não chega em nada, parece que tá tudo bem e não tá. Então, esse líder ele tem um papel muito grande de fazer essa junção, de conseguir trazer as pessoas para o escopo, de alinhar essas expectativas, de ver o que está acontecendo, de juntar esses movimentos, de criar coisas que isso não é de uma área, isso é de todo mundo. Vamos pegar aqui empresa SaaS. Quando a gente fala de churn, por exemplo, churn não é uma métrica do atendimento, da área de atendimento. Churn é de todo mundo, da empresa inteira. Eu vou olhar churn de formas diferentes dentro da jornada do meu cliente, mas todo mundo vai olhar. Então, esse líder de grupos, ele vai criar esses movimentos e vai fazer com que todo mundo fique, que tenha propósito. Eu preciso fazer isso. Isso aqui é a responsabilidade da empresa inteira. Eu posso estar lá como, assim, estagiário. Eu sei que esse é um grande movimento da empresa. Eu preciso entender. A comunicação aqui, né, ela tem que ser muito fluida com todo esse grupo também. Então, ele tem essa responsabilidade. Então, na verdade, ele é o líder que mais consegue flutuar dentro de todas as frentes para garantir que essas frentes estão bem costuradas e amarradas para chegar no resultado ali. E, obviamente, ele saber o que está acontecendo para levar para o nível mais alto da empresa. Então, ele é um cara que costura muito bem essas questões e consegue amarrar grandes movimentos, propósitos. Eu trabalho para, eu faço para, né? E isso tem que ser cascateado na liderança, obviamente, mas é muito importante que esse líder gere esse movimento, ouça as pessoas e consiga trabalhar isso em movimentos grandes dentro de uma empresa. Então, entre essa e a etapa anterior, estávamos assim, os C-levels, como a gente conhece, né? O CTO, o CEO, essa galera toda. Daí, me faz lembrar de uma coisa que a Ty Degman uma vez falou, que, tipo, o desafio de estar sentada numa cadeira como essa é você entender que você para de gerenciar as pessoas que estão abaixo de você para começar a gerenciar seus pares. E aí, eu fico pensando sobre isso e eu penso, beleza, qual é o pacote de soft skills para fazer esse treco, sacou? Tipo, fazer não só as pessoas engajarem com você,
comprarem ali a ideia, pessoas que também estão tentando vender as suas próprias ideias. Então, assim, né, é sempre aquela bala cruzada. Como é que é o desenvolvimento, assim, de habilidades, não, não só olhando para hard skills, eu acho que nesse momento, eu acho que é onde a soft skills mais pesa também, eu posso estar enganada, mas fala aí. Eu vejo que a hard skill ela vai pesar da seguinte forma, né? Primeiramente, ela vai ampliar a capacidade da pessoa ter profundidade dentro daquele cargo. Então, a hard skills, dependendo, se ele for, por exemplo, um COO, ele vai ter que ter uma capacidade muito grande, por exemplo, de um gerenciamento de um todo, ele vai conseguir ter que ter um escopo muito grande entre todo mundo ali, para conseguir gerenciar isso, para conseguir olhar para isso, para conseguir juntar os pontos. A análise das coisas tem que ser muito profunda aqui, né? Claro que ele vai ser servido de várias frentes, mas ele tem que ter uma análise ali dele crítica que tem um peso diferente, né? Ele tem uma chancela diferente ali dentro dessa posição. Em soft skills, eu acredito que vai afunilando muito, Jéssica, no sentido da profundidade. Aqui ele já tem um jogo é o que você falou, assim, ele tem um jogo cruzado de gerenciar várias coisas. Pessoas, pares, o próprio gestor com expectativas e tudo mais, mercado, às vezes ele é um cara já que está numa posição que ele presta conta para mercado, ou ele presta conta, e eu falo prestar conta para o mercado não só em relação com investidores, tá? Mas numa relação de mostrar para o mercado o que está acontecendo, de conseguir levar o movimento de dentro para fora e trazer de fora para dentro. Então ele é um grande conector. Eu chamaria essa etapa do pipeline como um hub. Ele é um hub. Ele está gerenciando várias coisas, né? Ah, mas Carol, as outras áreas, as outras pipelines não tem que ter isso? Tem, mas ela vai dentro do escopo dela. Aqui o jogo já fica muito grande, ele já está em cima de todo mundo, né? Então ali, quando tem a questão de negócio, às vezes eles se juntam também, ele também está olhando para negócios, ele também tem essa habilidade, mas ele tem uma habilidade de conexão. E essa habilidade de conexão dele gera impacto. Esse impacto, ele pode ser tanto em pessoas, no sentido de engajamento, de encorajamento, de proatividade, de exemplo, de várias coisas, né? E de resultado, obviamente, mas ele também vai gerar um resultado pro cliente, ele vai gerar um resultado para mercado, para os pares, ele vai incentivar as pessoas, então aqui é um grande conector de movimento mesmo. Tá? Então aqui o jogo realmente é bem diferente. E é nessa hora que eu vejo muita gente desacelerar. Eu tenho muita gente boa no mercado que faz esse papel, mas tem muita gente que aqui joga a toalha e fala, meu time resolve. E não é assim que funciona, né? Você tem que estar muito forte nisso. Você precisa juntar muitas coisas aqui para que elas possam acontecer também. Então depende muito de você. Claro que depende de todo o time, mas também depende muito de você aqui e da energia que você vai dar para isso dentro dessas soft skills, né? Cara, eu tenho um diretor que foi super massa na minha vida, assim, tipo, mentor, né? E aí eu cheguei numa fase com ele, assim, que eu ficava indignada, de volume de trabalho, assim, sabe? Eu achava que, sei lá, eu tinha na cabeça que a minha gestora imediata na época trabalhava pouco. E aí uma vez ele me disse assim, você acha que ela trabalha pouco? Então eu vou te dizer uma coisa que vai te chocar. Eu trabalho menos que todo mundo que tenha capacidade de trabalhar menos nessa vida. Eu, ué, como assim? Ele, cara, eu tô aqui para pensar e para desobstruir. Então, eu passo meu dia pensando, eu encontro as soluções, eu ofereço elas ao meu time, entendo, e, tipo, você não vai me ver entrar no jogo de ninguém ou barrar o jogo de ninguém, porque eu quero que meu time brilhe. Então, eu vou estar do lado dele, mas quem vai estar fazendo é ele. Então, se você perguntar meu volume de trabalho hoje em entregas, eu não vou ter praticamente nada para te mostrar. Eu não assino praticamente mais nada hoje. Mas se você procurar o meu volume de trabalho em pensamento, em influência, aí é o meu jogo. Ele meio que explodiu minha cabeça com isso na época, eu não vou mentir. Com certeza, mas aí tem um ponto que eu colocaria que é o seguinte: o nível de complexidade de decisão que essa pessoa toma é muito maior. O nível de complexidade de risco que essa pessoa toma é muito maior. Então ela já está num jogo que o jogo dela é realmente olhar para toda uma estratégia e cuidar para que toda essa estrutura funcione. Ele vai deixar essa estrutura trabalhando em paz, obviamente, mas ele vai conectar as coisas para garantir que isso vai funcionar. Né? Ele vai ser muito mais um papel estratégico. E o papel estratégico não quer dizer que não trabalha, mas é que a forma de trabalho é diferente. A mão na massa é diferente. O jogo muda.
né, literalmente. Então, a mão na massa dele aqui é tomar risco, é olhar, é prestar conta, é fazer várias coisas, é entender movimentos, é conectar, são análises mais profundas, enfim, tem N coisas aqui para fazer que são muito complexas. Para chegar num nível desse também não é nada simples, né? Então, assim, quem faz esse papel muito bem, com certeza tem uma visão de mercado muito grande Sim, mesmo. Então, ele é tá em uma habilidade Stanford muito agora. rara. Ele tá em Hã? Stanford agora, assim. Só pra deixar claro, ele tá fazendo o programa de executivo em Stanford. Então, assim, super cabeção. Então, eu entendo completamente o que ele quis dizer, assim, sabe? E eu acho que fica muito líder de grandes movimentos, né? Então, provavelmente ele consegue influenciar muito, mover muito, né? E é um jogo realmente muito, muito gostoso, mas ao mesmo tempo um jogo que é muito difícil de jogar, muito difícil. Boa, acho que é principalmente dependendo do cenário da empresa, né? Tipo, tem aquela perspectiva de, tipo, liderança em tempos de guerra e liderança em tempos de paz. Eu sempre tendo a imaginar que é muito da personalidade das pessoas. Tem gente que gosta de organizar Diga. caos ali. É, tipo, o couro pode estar comendo e a pessoa fica aqui pleníssima, não pega energia, sabe? Resolve tudo, organiza o caos. E tem gente que é muito mais aquilo que você falou, de, tipo, segurar a estrutura, mover as pessoas ali, tipo, fazer só funcionar, né? Mas aí é muito do que eu imagino, do que eu li em livro, porque eu não tenho vivência nessa cadeira. Mas eu gosto de É, imaginar sobre as coisas e pergunto muito. então, aqui, Jess, eu acredito muito que o papel ideal dessa pessoa, não quer dizer que exista todo mundo que faça dessa forma, é uma pessoa que vai ter, é uma pessoa que vai ter muita racionalidade. Vai ser muito racional para as coisas, sabe? Para poder fazer. E aí eu acho que a energia do que você acelera, acho que é um jogo de, eu gosto de dizer muito, né? Quando a gente está nesse movimento, é um jogo de saber acelerar e também saber frear. E você saber fazer isso de uma forma em que você não vai colocar ninguém em risco. Você está com o carro em movimento, ele está acontecendo, você está indo, você tá. Só que você tem que saber fazer isso muito bem para não impactar ninguém. Porque eu acho que o resultado ele tem que vir, mas não a qualquer custo. Então aqui essa pessoa tem que ter muita. Todo líder tem que ter essa sabedoria. Mas aqui, quando você está falando de um jogo de grupos e de várias coisas, tem que ter muita sabedoria. E no último pipeline, então, mais ainda, né? Então acho que isso vai ser um jogo interessante. E o líder, eu gosto de dizer que ele tem que. O que ele joga a toalha é sobre o que ele acha, é sobre o que ele. Sobre as coisas que ele está sentindo naquele momento, porque naquele momento ele tem que servir. Ele não vai ser servido. Né? Então, acho que aí ele joga a toalha e se preocupa muito com as pessoas para conseguir fazer esses movimentos. Por isso que muita gente fala que a liderança é uma posição solitária. Cada vez que você sobe mais no pipeline, mais solitário fica. Infelizmente, eu concordo um pouquinho com isso também, porque é complexo, é difícil, mas que você se abastece da energia das pessoas estarem com você, de você sentir esse movimento, sabe? De você sentir que está dando certo. Isso, essa questão de colaboração, de você trabalhar em grupo, em senso e todo mundo junto nessa jornada, faz com que você tenha energia de poder segurar qualquer tipo de problema. Perfeito. Último nível do pipeline, que é o líder corporativo. E aí, da minha cabeça, é o CEO. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Aqui, não só o CEO, tá? De novo, pode se juntar esses três últimos níveis ali em várias questões também que nós falamos. Mas aqui é o cargo mais alto da empresa, vamos colocar assim. Só que ele tem as habilidades. Imagine que quanto mais ele vai subindo, ele tem essas habilidades dos outros pipelines. Ele passou por esse processo, ele viveu esses processos. Então, ele vai se agregando, né? Esse líder, como eu estava dizendo agora, ele vai ter que ter uma capacidade muito grande de inteligência emocional, ele vai ter que ser muito racional mesmo, né? Ele está no comando da empresa, ele está no estratégico total, ele está em todas as decisões estratégicas para onde vai, o que vai acontecer, como que vai ser, qual que é melhor, ele vai avaliar cenário, ele vai avaliar mercado, ele vai fazer vários cenários ali para entender qual que ele vai apostar. Então aqui ele está num movimento não só de grupo de pessoas de dentro, mas ele está olhando para um grupo de pessoas que está na volta dele. Então, assim, tudo que é stakeholder externo, ele está olhando. Então, ele está fazendo o gerenciamento e a liderança de tudo isso para poder canalizar e fazer movimentos que a empresa precisa fazer. Então, vamos supor que a gente está separando os níveis, né? O nível anterior está falando da pessoa que está olhando muito para pessoas, para conseguir chegar no resultado, e esse cara aqui do último nível, ele está desenhando para onde tem que ir. E o porquê. E ele vai cuidar para que a empresa vá para isso. Né? E uma das frentes são as pessoas, mas tem N frentes para ele olhar aqui. Então, ele tem uma capacidade estratégica muito maior,
muito mais específica e ele tem trocas muito maiores também e ele tem aqui a tomada de risco mais alta, o nível de problema de complexo mais alto. Eu vejo muito CEO, C-level, sair de cima e descer muito no detalhe, fazer microgerenciamento. Eu vejo muito C-level não olhar para a questão de fazer uma boa gestão, né, de dar visão para as pessoas. Então tem N coisas aí que acontecem, né? Então acho que aqui tem uma questão de entender esses dois mundos, como alinhar esses dois mundos e trabalhar para que esse C-level faça bem o trabalho dele, sem perder o contato com as pessoas também ali, pelo menos em reuniões estratégicas, trimestrais e por aí vai, mas que ele faça muito bem esse papel dele gerenciando todo esse ecossistema, que ele já é um líder de ecossistema, não um líder da empresa. Eu acho que falar dessa posição, pensando em CEO, tipo, o livro não prevê muito bem isso que eu vou dizer, na verdade. Não tem, acho que na época dele talvez não tivesse tantos casos, porque não tinha, era tão comum startup. Mas muitos CEOs, a maioria deles, na verdade, nunca tiveram experiência nas outras etapas. Então é como se você queimasse a largada todinha e de repente, ali em 2, 3 anos, porque hoje é o crescimento de uma startup para ser grande já, tipo, em 5 anos ela já é gigantesca, já tem todas essas camadas às vezes. E você se vê nessa posição, tipo, tomando, né? Porque o board não pega leve. Aí, você falou disso de gente que tá nessa posição que desce muito pro detalhe, né? E aí eu comecei a ler muito sobre aquele. O lado difícil da situação difícil. Até olhei aqui para falar o nome do livro certo. E A Mentalidade do Fundador. São 2 livros que são muito bons para entender a cabeça dessa galera que tá lá, né? E aí eu tive um C-Level que ele, um belo dia, ele marcou reunião para falar dos posts do Instagram. Então, assim, depois com o que eu tinha lido nos livros, eu entendi, pô, o bicho tá pegando pra ele lá em cima, e ele tá fazendo aquilo ali de escapar do problema que ele não consegue resolver, correndo por um problema que talvez ele consiga, sabe? Que esteja ali no alcance dele, de repente, tipo, é aquela procrastinação produtiva, sabe? Uhum. E eu consegui ser mais empática em relação àquele momento, assim. Porque se você não tem empatia, tipo, pô, que surreal, né, velho? Como é que o senhor vai marcar uma reunião pra falar de, sei lá, de post, de, tipo, mudar o estilo do post, que não gostou do design, sabe? Uhum. Então, eu acho que a gente, pelo menos eu posso falar por mim, antes de procurar saber, eu via essas pessoas como um grande centro de conhecimento absurdo, como se tivesse todas as respostas, ou como se, no mínimo, tivesse que ter, sabe? Mas aí depois, quando você vai amadurecendo, lendo mais os conteúdos certos, você percebe que às vezes tá. Óbvio que não dá pra dizer que tá tão perdido quanto a gente, mas que tá em situações difíceis, onde as soft skills que a gente tá tentando conquistar aqui embaixo também estão pesando pra ele lá em cima. Tipo, por exemplo, essa situação que eu falei agora é típico do líder de si mesmo. Tipo, que tá lá no começo e que para ele pesou lá em cima, sabe? Porque quando bateu a emoção, ele não conseguiu gerenciar isso. E aí, o que é que a pessoa busca? Assim, acho que todo mundo tá vivendo o seu caos, sabe? Acho que tá todo mundo vivendo Aham. alguma coisa complexa, a gente às vezes vê e acha que não e tudo mais. É muito diferente um CEO de uma startup de um CEO de uma empresa muito maior que foi formado dentro do corporativo, que fez escola dentro do corporativo, né? Essa pessoa que fez a escola dentro do corporativo, ela já viveu N mil cenários. Mas às vezes ela é muito mais burocrática porque ela não sabe o que é fazer muito rápido as coisas para poder chegar no resultado também. Então ela já tem mais a questão da burocracia. Eu vivi os 2 cenários, tá? Eu vivi os 2 cenários ali, então eu tive a questão do corporativo e eu vivi movimentos de rampagem de startup também. E tenho essa questão de rampagem e tudo mais. Eu vejo que tem os prós e os contras dos 2 lados, obviamente, mas eu vejo que nos 2 cenários a capacidade de se ocupar com coisas desnecessárias é muito comum, na verdade, não só nos cargos na liderança, mas é muito comum nas pessoas. Eu prefiro me ocupar com coisas que geralmente eu gosto, ou que eu me sinto confortável para resolver, que é o que você falou, do que me desafiar para querer fazer algo novo. E muito tá ligado
ou ao ego, ou ao medo, ou do que vão achar de mim, né? O medo do que vão achar de mim, ou alguma outra situação que não quer me levar para frente do desconforto, né? Até hoje eu até postei muito sobre essa frase, né? Que crescer dói. Não tem caminho, não tem atalho, não tem receita, não tem. Eu vou falar aqui várias coisas, cada um vai sentir a sua dor, cada um vai ter o seu movimento. Então, assim, infelizmente é muito individual, mas se você sabe que dói, você não vai desistir, porque você sabe que dói. Então, assim, você vai sentir o peso, você sabe que uma transição dói. Eu vivi uma transição recente de carreira, dói, e dói muito. Então, assim, por mais que eu tenha habilidades em N coisas, quando você vai para fazer algo novo, dói. E você tem que ter paciência, você tem que construir isso. E as coisas são ligadas à consistência. Então, acho que esse é um ponto muito importante. O que esse cargo, né, pode buscar cada vez mais, independente do cenário que ele está, é olhar para como que ele tem que fazer os movimentos, onde ele precisa chegar. E ele vai dizer isso, né? Porque tá um cargo muito alto, ele vai dizer isso. Então ele tem que olhar muito para o mercado, ele tem que conseguir ter esse conforto. E ele vai ter que tomar muito risco. Então ele tem que estar preparado para dar errado. Se der errado, o que ele vai fazer com isso? Então a capacidade de resolver problema tem que ser muito grande num cargo desse. Assim, extrema. Num líder de startup, num CEO de startup, ele está aberto a isso, ele sabe o que vai acontecer. Claro que ele tem uma pressão dos investidores, de várias coisas, enfim, só que ele também está sendo direcionado por um board. Né? Muitas das vezes, quando a gente vê CEOs já numa estrutura de média para grande, né, ele não está sendo direcionado por ninguém, ele está sozinho. Só que ele passou por algumas etapas ali dentro e consegue ter mais essa segurança de tomar esse risco. Então tem os prós e os contras dos dois, mas eu acho que, na minha visão, quem tiver a oportunidade de viver, né, esse cenário, independente do pipeline da liderança, tá? O cenário de startup e o cenário de empresa grande, você vai conseguir entender as diferenças, aonde você se sente melhor trabalhando e como que o seu padrão de trabalho muda também, porque você cria seus próprios padrões, né? Então, acho que é um ponto que você pode entender como você vai adaptar isso para o seu cenário do pipeline para poder fazer o resultado, para poder chegar aonde a empresa precisa ou desenhar para onde a empresa vai e tomar esse risco e seguir em frente e se precisar mudar de novo, porque é muito isso, não vai ter uma coisa certa, não tem. Você vai precisar seguir e acabou, não tem esse jeito. Agora, o cuidado com as pessoas é uma coisa que tem que ter, porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum, você pode ser o CEO. Se você não conseguir fazer isso muito bem, as pessoas não vão comprar a sua ideia, as pessoas não vão estar com você. É a pior coisa que tem. E o que leva qualquer empresa, qualquer estratégia ao fracasso é as pessoas não comprarem a ideia, as pessoas não estarem juntas. Acho que essa é a premissa de tudo. Por isso que a colaboração, entender realmente o que as pessoas buscam, movimentar propósito nas pessoas, fazer com que elas tenham espaço e que elas consigam construir e que elas tenham liberdade e autonomia e se sintam bem, que as pessoas não estão buscando só salário e aprendizado. Elas também estão buscando se sentir bem, né? Isso faz muito sentido. Acabou aquela época que, né, lá de trás que você leva a chibatada e acabou e tá tudo bem, e é assim mesmo, o líder pode gritar, o líder pode fazer o que for, enfim, não é isso mais. Então, acho que tomando essa consciência, consciência do seu pipeline, você vai conseguir realmente mover muitas coisas. E tá aberto ao risco e todo mundo saber disso, e comprar a ideia junto, e se errar todo mundo, se acertar, acerta todo mundo, e muda o movimento se precisar. Perfeita. E aí vem a pergunta que já é, todo mundo já sabe quando chega essa pergunta, já é cheiro de finalzinho, assim, ó, estamos chegando no final, mas é a pergunta de, se a Carol de hoje, com tudo que você sabe, com tudo que você viveu, pudesse dar um conselho, tipo, transformador, game change, pra Carol de 18 anos, 20 anos, que tava ali começando, sonhando, entendendo como era o mundo, o que é que você diria para a pequena Carol flutuante e feliz? Eu diria duas coisas, pode ser? Pode. Duas coisas. A primeira você vai se surpreender com o que a coragem vai fazer com você dentro de tudo que você vai construindo na sua vida. Acho que seria um ponto. Porque eu sabia que eu queria muita coisa, mas eu não tinha ideia que tudo isso aconteceria dessa forma. E uma segunda coisa que eu acho que muda o jogo muito, que é a questão de vão achar que te conhece, vão falar para você coisas que você sabe que você não é ou que você não faz, e não acredite nisso. Nunca acredite nisso. Você sabe quem você é, você vai fazer as coisas do jeito que você acredita e você vai fazer acontecer. Não acredite nisso. Não deixe ninguém que ache que conhece a sua história e a sua vida tente mudar quem você é. Então, acho que esse é o ponto principal. Porque eu trago essa reflexão, Jéssica, porque
Em muito momento, eu já caí muito em síndrome de impostora na minha vida, e eu tive uma liderança, e liderança é complexa, né? Eu já tive uma liderança muito difícil, que fez com que eu me sentisse mal, que fez que eu acreditasse. E se eu tivesse ouvido, né? É claro que eu ouvi por um momento e acabei me ofuscando em várias coisas, mas se eu tivesse acreditado até hoje, eu não estaria hoje nesse movimento que eu estou, sabe? Então, acho que é não deixar isso acontecer de novo, porque isso te trava por um tempo e você às vezes não percebe. Né? Então, não deixar ninguém dizer para você o que você tem ou não que fazer. É claro, gente, pelo amor de Deus, respeitem as regras das empresas, não tô falando isso, mas olhem para vocês aqui, porque isso faz muita diferença. Você sabe, no que acredita, o que a gente gosta. Então, a gente tem que acreditar nisso e lutar por isso. Nada vence uma pessoa que não desiste, né? Uma pessoa que está sempre se reerguendo, uma pessoa que está sempre fazendo acontecer. Isso nada vence. Não vai ser uma pessoa que, às vezes, por ego, por qualquer outro problema, vai ser essa pessoa que vai fazer isso, né? Então, acho que é o conselho que eu daria para mim lá atrás, porque eu teria, talvez, dado saltos mais rápidos também e teria sofrido menos. Muito bom, mas como sempre, eu sempre pego todos os conselhos que todo mundo dá aqui, super para mim, eu pego esse também. Eu acho que um monte de gente que está ouvindo vai conseguir se identificar nesse cenário e espero que surja aí como uma luz para várias pessoas, né? O momento jabá desse programa vai ser um pouco diferente, eu nem combinei com a Carol. Eu vou aproveitar o momento jabá para anunciar a minha parceria com o Impacto na Prática. Olha, eu acho que é um excelente momento, inclusive. Pronto, nada melhor do que fazer isso com você aqui, no primeiro episódio aí da segunda temporada. Então, a partir de agora, eu tô gravando, obviamente, em outro dia, mas é sobre isso. A partir do dia que for pro ar, esse podcast é parceiro do Impacto na Prática e é basicamente super o que a gente pensa aqui no Café com Biz. Esse projeto nasceu justamente para ajudar vocês, para guiar todo mundo, para conseguir trocar em diversas frentes, tanto em hard skill, tanto em soft skills. E aí, essa gravação aqui é só uma pitada do que o Carol tem para oferecer, obviamente. Então, assim, eu sou usuária, dá para dizer que é usuária mesmo, e divulgadora desse projeto, porque eu acredito sim no potencial de crescimento que ele dá para as pessoas, e principalmente no potencial transformador que a Carol tem. Eu disse no começo desse episódio que eu sou fã dessa mulher há muito tempo já. E aí surgiu a oportunidade de estar perto, estou colada e estou entrando com ela também nessa nova jornada que ela está vivendo de empreendedora. Você quer falar um pouquinho sobre o impacto na prática? Você falou muito bem, então muito obrigada, fiquei muito feliz por isso. E estou muito feliz de ter você comigo também. Você também é uma pessoa que eu admiro bastante, é muito bom estar perto, estou vendo sua construção de carreira também. Então, eu gosto de pessoas que constroem, sabe? De pessoas que lutam, então acho que isso é algo muito importante. Eu só quero trazer aqui, né, porque acho que o projeto em si, né, essa empresa em si, ela nasceu de uma dor. Eu fui essa pessoa que não acreditou que poderia crescer, que achava que era o meu gestor que tinha que dizer para onde que eu tinha que ir. Eu não vi esperança, teve momentos da minha vida que eu não vi esperança de próximos passos. Eu não via se eu era boa mesmo ou não, eu não tinha essa consciência. Então eu tinha muita dor. Eu tinha muita dor. E eu deixei, por muito tempo, minha vida na mão de outras pessoas e não sabia o que fazer, porque no mercado tem muitas opções. Eu tenho muita pessoa para seguir, eu tenho muitos livros para ler, eu tenho muitas coisas. E aí tem aquela sensação do FOMO, né? Mas o que eu faço, meu Deus? Como que eu sigo isso? Olha tantas coisas que eu tô perdendo aqui enquanto o mundo tá acontecendo, né? Então eu tive muito isso. E aí quando eu pensei nisso, eu pensei com muito carinho nesse projeto, porque eu falei, caramba, se eu conseguir organizar isso numa jornada para ajudar esses profissionais a se conhecerem, para ajudar esses profissionais a entenderem o que é importante no mercado de trabalho, independente do tamanho da empresa que eles estão, e se eles conseguirem entender que eles podem realmente, zero clichê, mas de verdade, se tornar o protagonista da própria carreira, né? Ainda mais esse mundo de layoffs, de coisas que a gente está vivendo tão grande, esse profissional ele pode ficar tranquilo. É claro que vai ter situação que não vai ter controle, mas ele pode ficar tranquilo, ele vai estar no comando da própria vida. E é muito estranho dizer isso, né? Que o profissional vai estar no comando da própria vida. Mas é verdade. E assim, eu fui me dar conta disso depois de muito
muito tempo vivendo tudo isso, que virou a minha dor, que virou essa empresa. E aí eu pensei muito em dar acesso para essas pessoas, unificar. Ele começa dessa forma, mas ele tem todo um desenho a longo prazo do que vai ser, de como vai conectar com o mundo, que são os movimentos que eu estou fazendo também. Então, assim, é por isso. Porque a Carol que criou esse projeto agora era a Carol de alguns anos atrás. E eu quero facilitar esse processo. Eu passei por isso. Então eu posso dizer como isso pode ser mais fácil para as pessoas no dia a dia, como que elas podem fazer esse autogerenciamento, essa alta performance, esse cenário todo para sofrer menos e conseguir dar próximos passos. Então eu tenho um orgulho muito grande desse projeto. Ele começa pequenininho, porque todos os meus testes eu gosto de fazer testes pequenos, né, para entender, mas com pessoas engajadas. E eu quero gente engajada, gente que quer fazer a diferença na carreira, que quer dar próximo passo. Eu não prometo aumento de salário, não prometo isso. Eu prometo que vai dar um próximo passo, vai se sentir seguro para. Esse é o ponto principal, né? Você conseguir sentir isso. Então, eu estou muito feliz com esse projeto. Ele começou agora, mas foi pensado por muitos meses para que ele fosse para a rua e fizesse a diferença na vida das pessoas, que é o que eu me proponho a fazer. Todos os projetos que eu entro, ou empresas, eu sempre olho muito para isso. E é muito bom ter você lá também. Espero que isso faça diferença na sua vida e na vida também das pessoas que estão ouvindo a gente agora aqui e das próximas pessoas que vão ouvir a gente aqui também, porque eu acho que gerar impacto na prática é raro, né? É difícil. Então é um movimento com um propósito muito grande e com muito do meu coração ali também. Perfeito. Eu vou deixar espaço para engajamento nesse episódio, como eu deixo em todos. Então é só você rolar para baixo, vai ter um espaço de pergunta aberta. Vocês podem colocar o e-mail de vocês, caso vocês tenham interesse em saber mais sobre o projeto, em fazer parte, principalmente, do projeto. Deixa o e-mail de vocês, não vai ser divulgado, só eu vou receber, entre em contato com vocês e a gente ver os próximos passos. Também vou deixar uma enquetezinha para vocês falarem um pouco sobre o que vocês entendem do pipeline de liderança. E eu vou pedir, porque tem que pedir mesmo. Bota estrelinhas, por favor. Ajuda a Por gente favor, a prosperar. E se você curtiu esse episódio, que é quase uma... É quase não, é uma aula de liderança. Compartilha com outras pessoas que precisam ouvir essas lições, esses aprendizados de vida, principalmente da Carol aí. E até a próxima. Um beijo, gente. Até a próxima.